Jesus. Estou muito alegre, muito feliz, muito grato a Deus de estar aqui, de poder conhecer os irmãos. Tem sido muito bem acolhido pelo pastor Roberto, pela Karen, Samuel, pelos pais do pastor Roberto. Tenho conhecido, feito novos amigos, trocando Instagram, WhatsApp. Eu sempre fico muito contente com o privilégio que o Senhor me concede de ser testemunha, de ver aquilo que Ele tem operado em outras igrejas. E sempre que eu visito, irmãos, eu fico impressionado, não somente com a superabundante graça de Deus que é derramada sobre o seu povo, mas com a semelhança que nós temos. Vocês são muito parecidos com a gente lá. Eu fiquei impressionado com isso, a gente estava comentando. Eu estou muito em casa, muito obrigado a cada um de vocês que tem me recebido e tem proporcionado de eu me sentir em casa realmente. Deus seja louvado por isso. Vocês são muito amáveis. Eu estou falando de coração, não é para puxar o saco de ninguém. Irmãos, então, como o Roberto já falou, meu nome é Paulo, eu sou casado com a Sheila, pequenas apresentações, temos 2 filhos, um Samuel, também de 17 anos, e o Mateus, de 14, e eu sou pastor lá em Blumenau, eu sou natural de São Paulo, saí muito pequeno daqui, e nessa semana, conversando com a minha mãe também é membro da igreja lá, isso é uma alegria. Eu me lembrei da última vez que eu estive em Santos, eu devia ter uns 5 ou 6 anos de idade, e aí resgatei daquelas caixas, minha mãe tem caixas de foto, uma foto minha com os meus irmãos, sentado no corcel do meu avô, nós viemos para Santos, na ocasião da Páscoa, visitar o meu avô, e eu estava de cabelo raspado. Falei, poxa mãe, já naquela época, com aquela idade, já estava profetizando o meu estilo. Ela respondeu, não, meu filho, você estava assim de piolho. Então, a primeira vez que eu vim para Santos, já foi a primeira vez que eu raspei a cabeça, e olha só, estou aqui eu de novo, entre vocês, que beleza. Gente, com muita alegria, então, eu recebi esse convite, assim como eu gosto das oportunidades de conhecer novas igrejas, de conhecer novos irmãos, fazer novos amigos, nada se compara com alegria no meu coração quando eu recebo um convite de expor as Escrituras. Ainda mais um tema como esse, Roberto. Parabéns pela ideia, pela proposta. Então, nós vamos falar de missão, da grande missão. Ontem, o reverendo Luiz foi muito feliz, muito cirúrgico em tudo que ele trouxe. Foi uma benção a palavra. Eu, pelo menos, fui muito edificado. E eu louvei a Deus ali no meu lugar, porque eu tinha pensado naquele texto e desisti de pregar ele, senão vocês vão me ouvir 2 vezes. Gente, mas falando de missão, segundo o teólogo R.C. Sproul, que eu gosto muito, ele define a missão falando o seguinte: a base bíblica para missões começa com a obra de Deus enviando o seu Filho para a nossa redenção. E a palavra missão vem do latim, missio, que significa enviar. E enviar é um verbo que é usado repetidamente, muito nas Escrituras. Então, portanto, a vida na igreja e a vida de todo cristão, ela está enraizada nesse envio, que é um envio pautado na autoridade e na ação do próprio Deus. Pois é Deus quem instituiu, é Deus quem santifica e ordena essa missão da igreja. Nós estamos em movimento. Por isso, então, eu e você, todos nós somos comissionados, somos enviados a cooperar, a participar ativamente da missão de Deus na terra. As canções da Ana falaram bastante disso, da missão. Hoje, então, eu vou tratar aqui da instrução do apóstolo Paulo para a missão. E amanhã nós vamos falar de Paulo em ação na missão. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, por favor, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10. Você vai ler comigo dos versos 13 ao 17. Romanos 10, 13 ao 17. É um texto conhecido de muitos, eu tenho um apreço particular com essa passagem. Romanos 10, verso o 13, diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão
se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Amém. Você pode orar comigo mais uma vez, por favor? Santo Deus e Pai, nós a Ti rendemos graças pela Tua bendita palavra, pela liberdade que temos, pelo Espírito Santo aqui nesse lugar. Deus, que essa palavra venha encontrar lugar em nossos corações. Venha, Senhor Deus, nos impelir a sermos, de fato, não somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra para louvor da Tua glória, ó Deus. No nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho para mim que o apóstolo Paulo ele foi o maior missionário que pisou nessa terra, depois de Jesus. Paulo, ele escreve essa carta aos irmãos, à igreja que se reunia lá em Roma, mas ele estava em Corinto. E a comissão de Paulo, como apóstolo de Jesus, é o que motiva ele a usar os seus próprios dons para fortalecer essa igreja em Roma, na missão de viver e de proclamar o Evangelho de Cristo. O Evangelho que é o dom divino da justiça, revelado e recebido pela fé no Filho de Deus encarnado. Eu gosto de fazer resumos, porque essa carta é muito importante. Um resumo rápido, um super resumo de Romanos, poderia ser o seguinte: do capítulo 1 até o 3, apóstolo Paulo está falando de que todo homem é pecador. Dos capítulos 3 até o 8, Paulo diz que Jesus salva os homens da condenação do pecado. E do 9 até o 16, que é o último, ele fala de como devem viver aqueles que foram salvos na vida cristã, no ministério e nos relacionamentos. É óbvio que você sabe, muitos sabem que a carta aos Romanos, desde a Reforma, ela é vista como um tratado teológico, onde é destacada a doutrina da justificação pela fé. Essa doutrina que dividiu a teologia católica da protestante. É uma carta, é um livro, se não o livro mais importante das Escrituras. Mas no tempo do apóstolo Paulo, Romanos foi uma carta de instrução e louvor a Deus. Um incentivo para a genuína vida cristã. No capítulo 10, então, nós lemos apenas uma parte, o apóstolo lembra os irmãos em Roma que o Messias, ele veio para libertar o seu povo da escravidão espiritual, de que o seu reino eterno não é deste mundo, e de que as armas de Cristo eram a graça e a verdade, a misericórdia e o amor. Paulo mostrou que é salvo todo aquele que dá crédito à mensagem de Jesus, e é salvo todo aquele que confessa Cristo como suficiente, único e suficiente Salvador. Paulo ensinou que Jesus é o Senhor de todos os que o invocam, seja judeu, seja gentio. Essa era a mensagem que o apóstolo Paulo carregava, a mensagem da salvação. Que não é uma mensagem exclusiva dele, é a mensagem de todo cristão, que todo cristão precisa carregar, porque essa é uma mensagem urgente e que precisa ainda hoje, como nos tempos de Paulo, ser proclamada, anunciada em todo o mundo, para toda a criatura, até os confins da terra, irmãos. A proclamação da verdade, essa mensagem é o que desperta e atrai os eleitos de Deus. Então, nesse texto que você leu comigo, nós vamos ver o poder e a necessidade da proclamação do Evangelho, que é o instrumento da graça de Deus para a evangelização, que é o caminhar da missão, evangelizar, para isso que nós somos chamados. Eu confesso para vocês que um tempo atrás, eu sou convertido desde o ano 2000, e um tempo atrás, quando começou um monte de gente estranha a se converter, Baby do Brasil, Monique Evans dizia que era evangélica, eu tinha vergonha de falar que eu sou evangélico. Até que um dia
professor Franklin Ferreira, numa palestra, uma aula que eu estava participando, ele disse o seguinte: o evangélico é aquele que tem compromisso com o evangelho de Cristo Jesus. Então nós temos que ter orgulho dessa mensagem, temos que ter orgulho de sermos chamados o povo de Deus, o povo evangélico. Então vamos ver aqui a instrução de Paulo nesse texto. Veja comigo de novo o verso 13 até a primeira parte do 15, quando Paulo diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Até aqui. Aqui o apóstolo está usando perguntas retóricas, numa ordem progressiva, invertida. Ele está trazendo aqui, com essas perguntas, o clímax da pregação do Evangelho. Paulo, ele está citando do fim, do começo, os estágios, do fim para o começo, os estágios da evangelização. Veja, ele fala de ser salvo primeiro, depois invocar, crer, ouvir, pregar e enviar. O apóstolo, ele percorre, então, essa ideia dos acontecimentos que levam à fé e à confissão. Primeiro ele diz, parafraseando, né? Não se pode invocar alguém de quem não se crê. Segundo, não se pode crer em alguém de quem não se ouviu falar. Depois, não se pode ouvir sem que haja um pregador. Quarto, não haverá pregadores a menos que Deus envie. Aqui nós vemos, então, ele trazendo os elos da mensagem da salvação. Mas se nós invertermos a ordem, vai ficar mais fácil de entender. Olha só, presta atenção. É preciso que alguém seja enviado para pregar. É preciso pregar para que alguém ouça. É preciso ouvir para que alguém creia. É preciso crer para que alguém invoque. É preciso invocar para que alguém seja salvo. E o John Stott nos ajuda, quando ele diz: Cristo envia seus arautos pregam, as pessoas ouvem, os ouvintes creem, os crentes invocam, e aqueles que invocam são salvos. Portanto, a minha e a tua missão, a nossa missão, é proclamar o Evangelho, é anunciar a Cristo Jesus, o tempo todo, para todas as pessoas. E ao fazer isso, meu irmão, minha irmã, as pessoas vão ouvir, vão crer e vão invocar pelo poder e pelo operar de Deus, não pelo nosso esforço. Então as pessoas vão ouvir o Evangelho, que é a palavra de Cristo. A palavra de Cristo que fala da proclamação do Evangelho. Saiba que eu e você, o pregador, quando nós nos dispomos a pregar, ontem o reverendo Luiz falou disso, que nós somos simplesmente anunciantes, somos arautos ou porta-voz da palavra de Cristo. Eu costumo dizer que todo pregador é semelhante ao carteiro. O carteiro, ele não inventa a mensagem, ele entrega a carta. Os arautos apenas leem. Então, ao pregar o Evangelho, as pessoas vão ouvir. Ao pregar o Evangelho, as pessoas vão crer nas verdades, na verdade da morte e da ressurreição de Cristo. E por isso, o Evangelho tem essa pegada, esse tom de um chamado. O Evangelho é de fato um chamado, irmãos. Mas ele é um chamado não para as pessoas acreditarem em algo, mas é um chamado para nós confiarmos em alguém, confiarmos em Cristo. As pessoas vão ouvir quando nós anunciarmos a Cristo. Elas vão crer e as pessoas vão invocar o Salvador. E falando de invocar, significa simplesmente o abandono de toda outra confiança. Fala de uma total entrega aos cuidados de Jesus como nosso único socorro. As pessoas vão ouvir, vão crer e vão invocar a Jesus como Salvador. Veja, é o autor que envia os seus mensageiros. Nós vimos ali na retórica de Paulo, é o autor da mensagem que envia os seus mensageiros a transmitir. E o conteúdo dessa mensagem tem poder para despertar os ouvintes. O poder não está em nós, está na bendita palavra de Deus. E essa mensagem, ela tem vida para dar fé aos corações, que vai resultar em lábios que confessam o nome do Senhor.
Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2,32. Então, nós somos enviados a chamar todas as pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus. Nós vemos no texto também a importância de evangelizar. Veja comigo a segunda parte do verso 15, quando Paulo escreve: como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Fala de pé, algumas versões, como são formosos os pés, são belos. Ele está citando o profeta Isaías. Os pés são belos porque eles trazem uma boa, uma bela notícia. Pés belos que anunciam boas novas. E só uma curiosidade, eu não quero ser o chato que fica falando dos originais, do grego aqui, mas você conhece a palavra ágape, que é amor, e está tudo na mesma raiz. Ágape, que é amor, bondade, que é ágatos, e agatá, boas notícias. Todos têm a mesma raiz. Amor, bondade, boas notícias. Esse é o conteúdo da mensagem. Então, os pés formosos são formosos porque o movimento desses pés revela o caráter da mensagem. E aqui eu posso nos fazer uma pergunta. O que os nossos passos têm revelado ao nosso respeito? Nós somos daqueles portadores de boas novas que levam uma bela notícia, ou nós somos daqueles que têm pés que se apressam a fazer o mal, ou somos rápidos em acusar, criticar, em repudiar, cancelar as pessoas, irmãos? A minha esposa, lá onde ela trabalha, ela tem uma colega que é deficiente auditiva, ela é surda, e ela ensinou a Sheila, minha esposa, a linguagem dos sinais. E conversando, essa moça disse que ela reconhece, ela percebe as pessoas caminhando no corredor, antes de entrar na sala, ela sabe quem está chegando, antes de entrar na sala, antes de ver, de avistar a pessoa, simplesmente pelo ritmo, pela vibração dos seus passos. Como será que as pessoas reconhecem os nossos passos? Será que nós temos esse compromisso de levar a mensagem da paz, do amor, da justiça de Deus, do perdão de pecados? Irmãos, essa mensagem, que é a mensagem da cruz, é a mensagem que tem que pautar os nossos corações e os nossos passos, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o caminho. Talvez você esteja pensando, enquanto eu falo aqui, eu fico tentando imaginar o que as pessoas estão pensando. Poxa, mas nem todo cristão é um pregador por vocação. Nem todo mundo é chamado para o púlpito. É verdade, nem todo cristão é um pregador vocacionado, mas todo crente, todo cristão é um portador de boas notícias. Nós somos todos portadores de boas novas. E essa é a nossa missão. É a nossa missão, e essa é a nossa responsabilidade, anunciar a Cristo Jesus. E isso o apóstolo Pedro nos fala em 1 Pedro 3,15, quando ele diz, antes, ele está falando para a igreja, irmãos, ele não está falando para os pastores, aqui ele não está falando para o anjo da igreja, ele está falando para a igreja. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Temos que estar prontos a anunciar Cristo Jesus em sua graça, em seu amor, em seu poder de perdoar pecadores. Só que assim, tem gente que pensa que tem que fazer e só pode fazer isso de um jeito formal, encaixotado, quadrado, anunciar a Cristo. Você pode promover uma pizza na sua casa, um churrasco, convidar os amigos que não são cristãos, os colegas, os familiares. Vai ter um ambiente bacana para falar de Jesus. Mas não faça desse evento na sua casa, uma pizza, um cachorro-quente, que seja, uma cilada. De repente, para lá a pizza, pessoal, só um pouquinho aqui, e aquilo que estava agradável se transforma numa reunião gospel da Rinodê. Eu ia falar da Amway, mas acho que a piada não ia pegar. A Rinodê, né? Todo mundo entendeu. Eu já fiz isso. Uma vez lá numa cidade vizinha lá de Blumenau, que chama Gaspar,
O Rodolfo Abrantes, recém-convertido, ele estava numa igreja, a convite, e eu conheço vários músicos, eu gosto de música, tenho amigos músicos. Convidei um amigo meu, baixista, que não é cristão, liguei para ele, fulano, tá a fim de ver o Rodolfo hoje à noite? Ele, opa, demorou. Aí eu encostei o carro na casa dele, tinha um irmão, já um senhor, né, de idade no carro, aí ele entrou no meu carro, falei, onde é que a gente vai mesmo? Aí no meio do caminho, depois que a porta do carro fechou, eu tranquei, eu falei, a gente está indo para a igreja, mano. No outro dia ele me manda um e-mail, ficou lá na palestra, no culto, né, do Rodolfo Abrantes. Olha, Paulo, achei interessante, até tinha umas gatinhas na igreja, diz ele no e-mail, mas eu não estou pensando em mudar de religião, sabe? Então, a gente não tem que fazer ciladas, as pessoas têm que ver em nós essa naturalidade, sabe, operando em nossas vidas. Nós temos que falar de Jesus sempre de um jeito natural, mas sempre intencional. Um bom exercício, que é mais difícil para pastores, eu confesso, é o exercício, o primeiro passo evangelístico, é de você ouvir as pessoas. Nós somos treinados para falar muito e ouvir pouco. Quem está pensando no seminário, pega essa, fica ligado. Sabe, uma disposição de ouvir as palavras. Todo mundo hoje tem algo para falar, mas pouca gente está disposta a ouvir. Sabe, num café, numa conversa, você ouvir, deixar a pessoa rasgar o coração. Nós temos que nos dispor a conhecer os de fora da igreja, criar relacionamentos, criar vínculos de amizade, buscar pontos de conexão, afinidades. E tem um exercício que é bem legal, né? Eu tenho me esforçado, eu e minha esposa, a gente sai, janta com um casal aqui, outro lá, e para mim, eu amo a igreja do Senhor, eu amo o que eu faço. É difícil não falar, né? Então, às vezes, a igreja e tal, começo a falar, ela debaixo da mesa, me dá aquela chute na canela. Mas de ouvir as pessoas, tem uma técnica que é interessante, num evento desse. Eu sei que vocês aqui amam a Jesus e podemos falar de outras coisas também. Fale de filmes, de comidas, um seriado que você está assistindo, que a pessoa também está assistindo. Vá aos poucos, vá criando, sabe, relacionamento, porque, afinal de contas, o ministério de todo cristão é um só. É o ministério da reconciliação. O próprio Paulo nos ensina. Então, nós vimos os estágios da mensagem, nós vimos a importância de evangelizar, e o texto nos mostra também o valor dessa mensagem. Veja comigo o verso 16, por favor, quando Paulo escreve: no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Não importa se as pessoas vão dar ouvidos, nós temos que proclamar a Cristo Jesus, com sabedoria, com graça, com discernimento. Irmãos, nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, mas nós não podemos nos calar por causa disso, porque Deus tem os seus eleitos. Então, lendo esse verso, nós entendemos que ouvir o Evangelho é necessário, mas não é uma condição suficiente para a salvação, porque as pessoas têm que responder ao chamado de Cristo. As pessoas devem responder com uma confiança pessoal. Esse chamado que eu e você fazemos de anunciar a Cristo é o chamado externo. Nós temos que pregar para todas as pessoas, temos que falar do nosso amado, daquilo que está cheio no nosso coração. Temos que falar, é um chamado externo. Mas existe o chamado interno, que é o Espírito Santo, quem aplica as verdades eternas, quem desperta os eleitos de Deus, quem dá vista aos cegos, quem faz o surdo ouvir, é o Espírito Santo, o chamado interno. Nós somos comissionados, porque somos cooperadores da obra de Cristo Jesus. Então, nós devemos anunciar a verdade da salvação aos ouvidos de todo homem, mas o Espírito Santo aplica a verdade da salvação aos corações dos escolhidos de Deus, e descansamos nisso, fazendo, semeando, proclamando. Você, com certeza, já teve alguma experiência de falar do amor de Deus, de convidar fulano ou fulaninha para ir na igreja, e hoje ele não está aqui. Se afasta, não abraça a mensagem do Evangelho, prefere as coisas dessa vida. E é assim que caminha a humanidade. Porque essa mensagem, porque muitos têm desistido do caminho, porque o Evangelho, ele tem dois objetivos principais. O primeiro objetivo e a função do Evangelho, na verdade, é confrontar os nossos pecados. E o segundo é nos consolar no amor de Cristo Jesus. Tem gente que, quando tem seus pecados confrontados,
corre, foge. Por isso que nós vemos igrejas cheias de pessoas de coração vazio, que vivem aquele evangelho meia boca, para o ego, e quando eles ouvem a verdade, quando os pecados são confrontados, eles desistem no caminho. Eles queriam outra coisa, não o evangelho. Mas nós temos que ter essa consciência de que o evangelho é o mais precioso tesouro que temos, que o Senhor entregou em nossas mãos. E acontece que só não vê isso, essas pessoas, e assim como os israelitas que não aceitaram a mensagem, só não vê isso quem está morto em seus delitos e pecados, ou quem está cego para Deus, e só enxerga o seu próprio umbigo, só não dá ouvidos para o evangelho de Cristo Jesus, aquele que não ouve outra coisa, senão a si mesmo. Assim caminham as pessoas. Então, por isso, nós temos que praticar, ter esse exercício de pregar o Evangelho, porque ele é vital, o Evangelho que dá vida, e para nós também. Ele é o exercício vital da fé, pois quando nós anunciamos as verdades eternas, nós pregamos também aos nossos corações. Sabe aquela coisa de ler a Bíblia em voz alta? Nós estamos pregando para nós. É importante isso, é um exercício saudável para todo cristão. Nós pregamos as verdades eternas aos nossos corações e somos lembrados, então, ao fazer isso, das eternas riquezas da glória de Deus. Nós precisamos anunciar o Evangelho se de fato nós amamos a Cristo Jesus. Essa, meus irmãos, é a palavra viva e eficaz. Viva e eficaz, que é pão para o faminto, é remédio para os enfermos. Paulo nos mostra no verso 17 o poder da mensagem. Veja comigo. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Paulo está simplesmente reiterando o que ele já falou no verso 14. Isso significa que não pode haver fé senão quando o evangelho é comunicado. Você já deve ter ouvido pessoas falar, vá e pregue o evangelho, se preciso use palavras. Que falácia, que bobagem, que besteira. Como anunciar a Cristo sem falar, sem pregar? Não existe isso, é uma mentira. Temos que anunciar, temos que comunicar o Evangelho, porque quando proclamamos, ele também é aprendido. Aquele que ouve, recebe no coração, aprende de Deus. Então a fé não existe sem ouvir o Evangelho. Pode ser fé em qualquer outra coisa, mas se o Evangelho não for pregado, não existe fé genuína. E essa é a palavra proclamada, tem que ser o Evangelho do Cristo crucificado e ressurreto. Irmãos, essa é a mensagem mais poderosa que nós podemos ver, que temos em nossas mãos, aquilo que o Senhor nos concedeu. É a mensagem que dá vista aos cegos, é a mensagem que tira os cativos do cativeiro e muito mais, é a mensagem que dá vida aos mortos. O próprio Paulo fala em 1 Coríntios 1,18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, diz o texto. A palavra de Cristo. Não o novo evangelho, mas o antigo evangelho. As antigas verdades de Deus. Fidelidade ao evangelho. Tem gente que inventa um novo evangelho. Tem muitas igrejas lotadas de pessoas que se dizem evangélicas e cristãs, estão ouvindo qualquer coisa, mas não é o evangelho. Uma palavra, uma mensagem, água com açúcar, que se preocupa demais em ajudar as pessoas, o homem, para criar nele paz, consolo, felicidade e satisfação nas coisas dessa vida. Temos que pregar o antigo evangelho, e esse antigo evangelho de Cristo sempre teve como objetivo único glorificar a Deus em todas as coisas, inclusive na evangelização, na proclamação do evangelho. O texto fala, ouvir a mensagem de Cristo. Esse é o evangelho que confronta pecados e tem sido, por isso, rejeitado por muitos. Talvez, às vezes, no caminho a gente fique com dúvida, para quem eu devo pregar? Para todos os homens, para todas as pessoas. Nós temos que pregar o evangelho. Temos que pregar o evangelho, sim, para o ímpio, principalmente, que é como um cego espiritual. São aqueles que acham que o evangelho é como um cone
de cachorro, sabe aquele abajur invertido, quando o cachorro está doente, bota na cabeça dele. Tem pessoas que acham que o evangelho é tipo um cabresto, que nos impede de ver as coisas além, nos dificulta de entender, de compreender a vida. Sabe? As pessoas acham que o evangelho é tipo, se resume em pode e não pode. Né? Você conhece gente assim? Temos que pregar o evangelho para o ímpio. Temos que pregar o evangelho para o gospel também, que são as pessoas que vivem numa miopia religiosa. São aqueles que acham que o evangelho fala a seu respeito, que Deus é o gênio da lâmpada que deve atender todos os seus desejos. São os amantes da teologia do coaching, por exemplo. Né? São aqueles que se acham superiores, aqueles que pensam que não pecam mais. Tem gente que caminha assim, irmãos. Temos que pregar para o gospel. São aqueles que dizem, eu sou cabeça e não cauda. Temos que pregar para esses que salteiam versos na Bíblia e usam de pretexto para as suas realizações. Temos que pregar para o gospel, que são aqueles que vivem um evangelho, que é um evangelho centrado no seu próprio umbigo. Temos que pregar. Mas nós também precisamos pregar o evangelho, meus irmãos, para nós mesmos. Para nós mesmos, porque isso vai gerar contentamento em nossos corações. Assim como Davi, o salmista, quando ele fala no Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Pregar o evangelho para os nossos corações vai nos botar no prumo, vai nos iluminar os passos, vai nos botar no nosso lugar. Vai nos humilhar, com certeza, mas vai exaltar o nosso Senhor em nossas vidas. Precisamos pregar essa mensagem que traz fé, a mensagem de Cristo, como o apóstolo fala. Temos que pregar para as pessoas, para que elas creiam nessa morte substitutiva, expiatória do Cordeiro de Deus. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Temos que pregar para as pessoas, para que as pessoas creiam na morte, creiam na ressurreição. Jesus mesmo falou em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Temos que pregar essa palavra de esperança, pregar a mensagem de Cristo, que se resume na pregação do arrependimento e da fé, que é exatamente a mesma mensagem de João Batista, que é exatamente a mesma mensagem que Jesus pregava. Pregar o arrependimento para o abandono dos pecados, pregar o reino para a esperança na eternidade, meus irmãos. Temos que pregar, temos que anunciar, como disse John Owen, o puritano, temos que anunciar para as pessoas a morte da morte na morte de Cristo. Eu não sei com quem você tem vivido, qual é a sua realidade, mas você sabe, você tem consciência, nós temos consciência de que muita gente tem ido para o inferno sem sequer ouvir a mensagem da cruz. Pessoas estão morrendo sem ter a oportunidade, porque muitas vezes a igreja tem se calado. Há algumas semanas atrás, um amigo do meu irmão, jovem, 31 anos, que eu cheguei a conhecer, ele alugou um quarto de hotel lá na cidade, profunda depressão, e com um saco plástico ele se sufocou. E eu confesso para vocês, de que quando eu conheci ele, das oportunidades que eu vi ele na casa com meu irmão, eu não investi tempo em falar do amor de Jesus para ele. Então, infelizmente, nós temos caminhado dessa forma. Muitas pessoas, e hoje os índices de suicídio estão aumentando no nosso país, entre os adolescentes, muitos jovens têm desistido de viver, perderam a esperança nessa vida. Por quê? Porque eles não têm uma expectativa na eternidade. Não há quem lhes fale da esperança da vida eterna. Temos que anunciar. De uma forma prática, aplicando para nós, então, esse texto, qual deve ser o conteúdo da nossa mensagem? Talvez você já tenha percebido. Cristo somente.
Cristo somente. Por que temos que pregar Cristo? Porque Jesus pregava Cristo. Lá em Lucas 24, 45 diz o seguinte: então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. É Deus que faz. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Sabe, às vezes a gente tem noção de que vou fazer missões, eu vou lá para a África, não tem problema nisso, mas primeiro nós temos que pregar para o nosso vizinho. Uma vez uma jovem chegou para mim: pastor, Deus falou comigo, eu vou para a Espanha. E eu já respondi na hora com outra pergunta: e aí, já se inscreveu no curso de espanhol? Não. Já foi fazer o passaporte? Não. Aí faltou perguntar: e os seus vizinhos, você já evangelizou? Não. Precisamos pregar Cristo somente. E para quem nós precisamos pregar? Para todos os homens. Nós o proclamamos, advertindo, ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Colossenses 1:28. Nós precisamos pregar a Cristo também para os cristãos. Talvez você tenha amigos de outra igreja que está vivendo um falso evangelho, que são piedosos, que amam a Deus, mas estão caminhando num equívoco. Temos que pregar para outros cristãos. Assim como Paulo instrui Timóteo em 2 Timóteo 4, 2-5. Pregue a palavra, esteja preparado. Quando? A tempo e a fora de tempo. Como? Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Por quê? Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Irmãos, esse tempo chegou. As pessoas que se dizem cristãs estão buscando mitos, fábulas. Chegou esse tempo. Nós temos que pregar a Cristo para o povo evangélico. Temos. Eu falei no começo que o apóstolo Paulo, na minha opinião, talvez alguém não concorde, foi o maior missionário que pisou nessa terra. Mas eu gosto muito de ler biografias, e talvez alguém aqui já tenha lido a biografia de um outro missionário, que chama George Whitefield. Foi um pastor anglicano e considerado um dos maiores evangelistas do século XVIII. Ele ajudou a espalhar o grande despertar na Inglaterra, e Whitefield foi conhecido por pregar ao ar livre nos tempos da fundação dos Estados Unidos. Lá na sua biografia diz o seguinte: uma coisa para ele, para Whitefield, uma só coisa é necessária: Jesus Cristo. Em tudo Jesus foi seu mestre, sua mensagem e sua motivação. Talvez alguém lembre, eu vi que alguns irmãos fizeram assim quando eu falei da biografia dele. Eu lembro de que quando eu estava lendo, diz que uma vez, uma cidade do interior dos Estados Unidos, ele estava pregando ao ar livre e tinha um médico muito famoso naquela época, ateu. E, de repente, na praça da cidade, esse médico está correndo e alguém para ele assim, e pergunta: doutor, onde você está indo? E ele diz: eu estou indo ver o Whitefield pregar. E o rapaz responde: mas você não acredita no que ele prega? E o médico respondeu: mas ele acredita. Irmãos, a nossa mensagem, ela tem que ser recheada de convicção, de fé, de fervor, de paixão pelo Evangelho, pela mensagem da cruz, pela obra de Cristo, nosso Redentor. O biógrafo, falando desse grande homem, pregador, que é um exemplo para nós, ele disse para Whitefield, né? Seu único amor verdadeiro sempre foi a pessoa de Jesus. O Cristo ressurreto era a estrela guia da sua jornada, da sua vida. O único objeto de seus afetos era para Jesus que ele vivia. Jesus era quem ele buscava agradar. Era em Jesus que ele esperava encontrar repouso. O Whitefield, ele amava a Cristo e ele pregava a Cristo somente, meus irmãos. Ele falava o
seguinte a respeito dessa mensagem de Deus, o Evangelho: procurai sempre, portanto, por Cristo na Escritura, é Ele o tesouro escondido no campo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo tu encontrarás nas profecias, tipos, sacrifícios e sombras. No Novo Testamento, manifestado em carne, para se tornar propiciação pelos nossos pecados, como sacerdote e como profeta, para revelar todo o bom conselho do seu Pai Celestial. Se você não leu, leia a biografia de George Whitefield. Irmãos, o Evangelho é um chamado ao arrependimento e à fé. Se você aqui, que se encontra nesse salão aqui, se você ainda não deu ouvidos à mensagem da cruz, eu te exorto, eu te digo: ouça, dê ouvidos à mensagem da cruz e creia e arrependa-se de seus pecados e invoque a Jesus como seu Salvador, invoque a Cristo, Ele é o único que pode perdoar os teus pecados. Invoque a Jesus e receba a vida eterna. Mas se você, meu irmão, minha irmã, já tem a Cristo como seu Senhor, não se cale, eu te digo, diante da morte e do inferno, não se cale. Não devemos nos calar. Pregue a palavra, anuncie o Salvador, cante a canção de esperança para os perdidos. Proclame a salvação, meus irmãos. Proclame a salvação, anuncie a vida no vale da morte. As pessoas estão desesperadas. Saiba que pregar o Evangelho para alguém é indiscutivelmente a maior demonstração de amor que nós podemos dar para alguém. Pregar o Evangelho. A respeito disso, da nossa missão, Martinho Lutero falou o seguinte: o cristão vive não em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. De outro modo, ele não vai ser um cristão. Então o Senhor nos chama para ouvir a palavra de Cristo, para crer na mensagem da cruz e invocar o seu santo nome. O Senhor nos envia, e essa é a nossa missão: a proclamar, a anunciar a mensagem da cruz de Cristo e anunciar os seus grandes feitos, até que Ele venha. Amém. Amém. Louvado seja Deus. A Ana deixou cair ali, eu deixei. Louvado seja Deus. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos orar? Ai de nós, Senhor, ai de nós, quando nós nos furtamos dessa responsabilidade de anunciar as verdades eternas, de compartilhar do pão da vida, de estender a mão da graça para aqueles, Pai, que andam tateando nessa vida sem esperança. Tem misericórdia de nós. Pai, que o Senhor nos conceda de caminharmos os passos da fé em todo o tempo, anunciando o nosso Redentor, anunciando a salvação, anunciando as verdades eternas do Senhor, o Senhor Deus, o Deus que perdoa pecadores, em todo o tempo e em todo lugar, por onde formos, em nome de Jesus. Amém. Amém.